Hoje nossa história está aqui em Juízes, no capítulo 4. Vou começar aqui do versículo 4 também. Débora e Baraque os livram. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então aqui vamos entrar também, vamos falar um pouquinho de outra mulher, né? E aqui vamos falar de Jael, que mata a Sísera. E Jael saiu ao encontro, aqui está no versículo 18, de Sísera, e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e o pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. E assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, a estaca na fonte. E assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer sobre Jabim, rei de Canaã, até que se exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então aqui a gente vê o exemplo, a história de duas mulheres, né? Duas donas de casa, né? Aqui fala que Débora era mulher de Lapidote, né? E era profetisa e se tornou uma juíza, né? Que ela fazia esse atendimento aqui debaixo das palmeiras, né? De Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo, né? Então ela era muito respeitada, né? Ela era profetisa e ela se tornou juíza desse povo, né? E então eles tinham a ponto de um homem de guerra falar: Olha, eu só vou se você for comigo. E ela ia, a presença dela ali significava que ela indo com eles significava que Deus estava com eles, né? Então era essa confiança que eles, né, tinham pelo respeito que eles tinham por ela. E aqui quando ela fala que ela iria, mas que Deus não ia,
que a honra não ia ser dele, ia ser de uma mulher, né? E foi justamente essa mulher aqui chamada Jael que mata a Sísera, né? Então um exército estava atrás de um homem, desse homem, com os seus carros de guerra, com o seu povo, e foi essas duas mulheres aqui que Deus usou para dar vitória, né, para esses homens. Então, o que essa história traz para nós? Que muitas guerras se vence não pela força do braço, né, nem pelo grito, nem, né, por coisas assim que palpáveis que a gente vê, né. Aqui a Débora, ela tinha uma influência espiritual, né, sobre essas pessoas. Ela tinha a direção de Deus, é claro, né, e ela tinha ali uma direção espiritual, né. Jael, ela foi mesmo ali e fez, né, ela foi super sutil ali, né, foi astuta, né, como o Senhor Jesus disse que nós teríamos que ser, né, teríamos que ser prudentes, né, como a pomba e astuta como a serpente, né. Então aqui ela foi bem, né, foi bem isso aqui. Mas isso usando as coisas para o lado bom, né, nunca para o lado ruim, né. Essa prudência, essa astúcia a gente tem que ter para se defender das armadilhas de Satanás, né, não para fazer as mesmas coisas que ele faz, né. Então aqui, essa mulher aqui, ela já teve que ir lá e fazer mesmo, né, com as próprias mãos ali, matar esse inimigo aqui do povo de Deus, né. Quando Baraque chegou, o homem já estava morto, né. Então aqui mostra duas mulheres fortes, né, cada uma no seu papel. As duas eram donas de casa. Aqui fala que Jael, né, ela era mulher de Heber, né? Então aqui eram duas donas de casa, né? É um serviço que hoje em dia não tem muito valor para o mundo que a gente vive, né? As pessoas têm que ser quando olha assim, uma pessoa é bem-sucedida, ela tem que ser, né? É outro tipo de coisas que as pessoas procuram para alguém ser bem-sucedida. Mas essas duas mulheres, elas eram bem-sucedidas como donas de casa, né? Aqui fala que a Jael era mulher de Heber e Débora era mulher de Lapidote, né? Então aqui fala que Débora também era mãe, né, de Israel, né? Então aqui mãe espiritual, a gente, né? Provavelmente ela tinha os filhos dela também. Então aqui a gente tem que aprender que aonde a gente está e o que a gente está fazendo, aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos conduziu, aonde Deus permitiu que a gente firmasse ali a nossa história, é ali que Deus vai trabalhar em nós, né? Nem sempre a gente vai fazer coisas grandes, né? Coisas assim extraordinárias, mas o importante é que aquilo que a gente já tem na nossa mão, como mãe, como esposa, como irmã, como filha, é a gente fazer o nosso papel, né? Com amor, com carinho, com dedicação. E sempre quando vier o fantasma da acusação, da condenação, que vem dizer para você que o seu trabalho é em vão, que o seu trabalho não tem valor, que o que você faz não está fazendo diferença, lembre-se que o Senhor está te observando, que o Senhor está te sondando, que o Senhor tá ali vendo seus pensamentos, suas atitudes, seu coração, sua alma, seu espírito, e que os pensamentos do Senhor ao seu respeito é os que vai valer, são os pensamentos dele, não é o pensamento do vizinho nem da vizinha, não é o pensamento dos seus familiares, dos seus amigos, dos irmãos na fé.
Claro que a gente vive numa sociedade e que a gente quer que as pessoas tenham bons pensamentos ao nosso respeito. Todo mundo quer ser bem visto. Quem disser que não quer ser bem visto é mentiroso. Nós queremos ser bem vistos. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo quer ser aprovado. E essa eu acho que é o que mais assim, é a busca do ser humano, é isso. É ser aprovado, é ser aceito, é ser amado, né? É ser... A gente quer sim. Quem disser que não quer é mentiroso, quer sim. Nós queremos ser aceito, ser amado, ser aprovado, né? Ser bem visto. Nós queremos, né? Porque Deus nos fez para ser bem vistos mesmo. Mas se a gente fica se preocupando muito com isso, com a opinião dos outros a nosso respeito, a gente sofre, adoece e a gente nunca vai conseguir atingir as expectativas das pessoas ao nosso respeito. Porque as pessoas, muitas vezes, elas colocam no outro expectativas que elas mesmas não conseguem atingir nas próprias vidas. E nós precisamos, cada um vai dar conta da sua vida para Deus. Você pode ter 10 filhos, mas um dia você vai dar conta da sua vida e seus filhos, eles vão dar conta da deles. Todos nós vamos nos apresentar a Deus de uma forma individual. Então, assim, nosso papel é fazer o nosso papel como mãe, como filha, como esposa, mas a gente um dia vai ter que dar conta da nossa própria vida, né? Daquilo que a gente fez com a nossa vida. Então, toda vez que vier o pensamento para atormentar e dizer, e desvalorizar, desqualificar, diminuir a sua história, lembre-se que é os pensamentos de Deus ao seu respeito, ao meu respeito, que vai fazer a diferença. Porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, né, de vida, né? Os caminhos do Senhor são retos e são melhores. Então ele diz na palavra dele, eu é que sei o que eu penso de vós. Então assim, Deus é que sabe. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, nossa entrada e nossa saída. E nós não conseguimos nos justificar para ninguém, quem nos justifica é Deus. Então, muitas das vezes, o nosso sofrimento é a gente querer mostrar serviço, querer parecer o que não é, querer ser o que não é. E às vezes as pessoas impõem isso pra gente. Tem pessoas que tipo assim, o que você está fazendo? Se você falar que você está só cuidando da sua casa, você é vista como uma inútil, né? Sendo que você está cuidando de uma família, de uma casa, entendeu? Então, assim, tudo tem valor. A sua história tem valor, você tem valor. Eu falo isso, eu tomo para minha vida. O que eu estou falando para você, eu preciso também disso. Eu preciso estar todos os dias vigiando para eu não cair nessas coisas. Porque às vezes a gente fica tão obcecado, tão desesperado para mostrar para os outros, para impressionar, mas nós temos que impressionar é Deus, né? Porque é o pensamento dele ao nosso respeito que vai fazer a diferença para o nosso futuro, para o nosso agora, né? O ontem ninguém vai mudar, o que foi, foi, mas hoje a gente ainda está aqui e para a gente estar amanhã a gente tem que fazer hoje, né? Então faça o seu melhor, acorde, seja grato a Deus e faça o que você tiver para fazer ali na sua casa, ali para os que estão à sua volta. E não se preocupe com o que o outro pensa ou deixa de pensar. Se preocupe com o que Deus pensa ao seu respeito. Resista ao pensamento ruim e coloque bons pensamentos. Amém?